Olá a todos e todas, bem-vindos e bem-vindas. Eu tive a iniciativa e o propósito de fazer esta revisão do conteúdo programático do vestibular UFMS PASSE 2021, no intuito de trazer e elucidar algumas ideias que talvez ficaram perdidas e que ficaram desconexas durante esse período. O período de 2020, que foi um período evidentemente muito singular e extraordinário no sentido das suas modificações, né? Então é claro que eu não vou fazer um esgotamento desses assuntos, desses conteúdos, e eu espero que possa ajudar no direcionamento de uma leitura, principalmente de alguns pensadores, filósofos que se destacaram já no conteúdo programático, né? O conteúdo programático aqui ele está dividido em 4 blocos, vamos dizer assim, mas eles se comungam fundamentalmente, né? Então eu acho muito perspicaz a ideia dos avaliadores da universidade trazer esse currículo, exigir que desse currículo que vocês tiveram acesso no ensino fundamental fosse conteúdo para o processo seletivo, né? Então, dentro disso, eu consigo fazer de uma análise geral desse conteúdo. Nós possuímos 2 grandes temas, 2 grandes eixos temáticos que são estudados pela filosofia. O primeiro é a ciência, né? A ciência no seu composto de conhecimento e de saber que foi implementado, que foi sistematizado e, por fim, se derivou aí uma série de estudos e teorias, não é verdade? E, em segundo momento, o pensamento político, que também se deve a esse desenvolvimento acumulativo, né? Então, no primeiro momento, para falar tanto de ciência quanto de política, é necessário anotarmos que fazem parte de um conjunto de saberes acumulativos. É a primeira grande característica do pensamento científico e do pensamento político. São conteúdos acumulativos. Então, mesmo que nós exijamos de uma nova postura que seja implementada atualmente, o antepassado, aquele pensador, né, que veio e se destacou em razão desse início de temática, também tem que ser exposto, né? Então, para iniciarmos, falar sobre a etimologia. Toda a filosofia gosta muito de entender a origem dessa palavra, a origem, o sentido dessa palavra. E ciência significa conhecimento, né? Conhecimento especializado, diferenciado, né? São diferentes formas de saber que o ser humano construiu durante todo o seu processo de desenvolvimento social. Eu vou usar palavras como desenvolvimento, eu vou usar palavras como implementação. São termos que se diferem, evidentemente, dessa concepção de que haja uma evolução na forma de pensar. A diferença é que na Grécia Antiga, por exemplo, existiam outras características de organização social, política, de pensamento e jurídica, tá? O que eu quero dizer é que, de acordo com o processo histórico, todos nós estamos condicionados, de uma certa maneira, como essa cultura, por exemplo, se implementou, né? A ciência, então, é um conhecimento sistemático, organizado e seguro, porque ele tem que ser validado. Daqui a pouquinho eu falo mais sobre essas características, né? E a principal ideia do pensamento científico é fazer e se colocar de uma maneira dentro do contexto das sociedades a modo de explicações. É um conhecimento que vai promover explicações inicialmente ainda muito intercambista, né? Vamos dizer assim, que esteja com intercâmbio dentro desses saberes que já são predominantes, como é o caso do saber mitológico e do saber comum, tá? E a principal ideia da explicação é entender a origem do universo, é entender a origem do ser humano, é entender os fenômenos da natureza, e aí a gente poder
ter uma base de entendimento. Um entendimento que pode ser, por exemplo, abstrato. Um conhecimento que pode ser experimental, né? Nós vamos falar sobre essas tradições. E esse composto, esse grande nome de ciência, que a gente hoje considera, está ligado ao final do século XVI, que vai promover um status quo, uma diferenciação de alguns ramos do conhecimento científico, e vai dizer e vai privilegiar alguns, que no caso são as ciências físico-matemáticas, né? No primeiro momento, o conteúdo programático exige que você faça uma diferenciação entre senso comum e ciência, né? Eu gostaria de fazer uma crítica, já falando sobre o senso comum, fazendo uma crítica em razão à própria concepção do senso comum. Nós vamos ver aqui alguns pensadores que vão definir o senso comum e que me convencem de que o senso comum nada mais é do que aquele conhecimento mais rapidamente aceito pelas sociedades, aquele que mais rapidamente está, como vamos dizer assim, um termo mais popular, na boca do povo, né? E esse conhecimento, ele é generalizado. Então, quando eu falo de ciência em razão do senso comum, eu estou falando de um grupo muito seleto, dentro de uma instituição muito especializada, que são os centros de universidade, são os centros, institutos de ensino, né, que promovem, dentro da sua finalidade, a produção do conhecimento científico. Então, hoje, fundamentalmente nas sociedades americanas e sociedades ocidentais, nós temos as universidades. Então, até surgir a escola, até surgir as universidades, o conhecimento científico, o pensamento científico se confundia muito com essas expectativas populares, essas expectativas comuns, né? Por isso que ele é o senso comum. Ele não tem a pretensão de ter validade, ele não tem a pretensão de ser sistematizado, né? Para a gente fazer aí uma referência ao que um fenômeno que está muito atualizado nas sociedades ocidentais é o fenômeno das notícias falsas, né? O que são notícias falsas? Elas estão na boca do povo, elas passam através dos meios de comunicação, principalmente os meios de comunicação mais individualizados, né? Não é imprensa oficial, não há, bom, se bem que alguns elementos, alguns personagens conseguem fazer essa distinção, essa aglomeração, vamos dizer assim, de sentidos, né? Mas em regra, as instituições, elas são oficiais e por isso elas trabalham com a verdade, né? Que verdade é esta validada pelos institutos de ensino, pelo aquilo que a gente sabe. Então, eu acho muito perspicaz na ideia da Universidade Federal trazer esse conteúdo do senso comum e da ciência, ou seja, qual a relação que existe dentro disso. E já falando sobre algumas definições, Aristóteles diz que o senso comum é uma capacidade de sentir, né? É constituir uma consciência de sensação, é a percepção de determinados elementos da natureza, como tamanho, quantidade, profundidade. Então eu não preciso ser um grande meteorologista para ter uma noção básica de como está o movimento do vento, como está a acumulação de nuvens em determinada região. Mas é claro que dentro do processo de formação do conhecimento meteorológico, evidentemente que alguns dados sendo produzidos por instrumentos sistematizados, cuja metodologia ajuda a obter um resultado. Então, provavelmente, dentro daquela conversa de clima, no elevador, ou então quando você está numa fila, será que vai chover, será que não vai? Isso tudo faz parte do senso comum, né? Então, faz parte da capacidade de sentir. Alguns escritores latinos clássicos dizem que é um gosto comum, faz parte do costume. Não é verdade? Em alguns momentos é possível pensar, por exemplo, que esse gosto comum, que esse costume tenha dado variação a algumas regras, no sentido de pensar a questão jurídica, por exemplo, as leis, né?
essa capacidade que as sociedades anglo-saxãs tiveram de fazer um direito costumeiro, um direito que esteja pautado no costume, deriva evidentemente daquela questão do bom senso. É como muitos dos ingleses se orgulham de dizer que tem um bom senso. São características que a própria cultura inglesa se propõe no mundo inteiro, né? Nós temos um bom senso. Então, de fato, há esse modo comum de viver e de falar, né? E que está impregnado, evidentemente, nas gírias, que está impregnado, evidentemente, nas formas de linguagem e por aí. O delay traz o senso comum no caráter mais prático. O que é o caráter mais prático? Ele é vivenciado diariamente, né? Então, evidentemente que se eu pergunto se vai chover ou não vai chover, se a minha pretensão não é fazer um tratamento sistemático dessa informação, ele apenas é enumerativo, né? Ele não é validado nesse sentido, porque eu posso acertar ou errar. Então, eu tenho duas possibilidades. Eu realmente acredito que vai chover, e chove, então eu posso ter tido um início de uma conversa, por exemplo, né? Kant, um filósofo que já vai trabalhar de uma forma muito mais revolucionária no sentido da filosofia, diz que é o princípio do gosto, é a capacidade de formular juízos sobre objetos do sentimento geral. Não há um descarte, né? Pelo que a gente está vendo aqui, não há um descarte, não há um menosprezo em razão do senso comum, né? E parece-me que há aí dentro dessa concepção uma ideia de diferenciação daquilo que ele está propondo, né? Todos os outros, enfim, vão se propor, né? Eu queria destacar também, fundamentalmente na Grécia, a ideia da opinião, tá? Eu sei que a opinião é um direito, né, uma norma constitucional, um direito de livre expressão, o direito à opinião. Entretanto, dentro do pensamento científico, há uma diferença entre a ideia de opinião e a ideia do que seja validade de algum argumento, né? Então, quando você revisitar, por exemplo, Aristóteles e a sua lógica aristotélica, você vai entender que todo argumento possui um conjunto de proposições que devem ser validadas. Então, o argumento vai ser válido se houver uma validação dessas proposições. E aí nós temos o exemplo do silogismo, tá? Então, nesse primeiro destaque sobre o senso comum, tá? Essas definições que provavelmente na prova vão chegar em termos de relação com o que seja ciência. A ciência como pensamento sistemático, a ciência, então, ela se difere da opinião, que no grego é chamado de doxa, a opinião, porque ela não possui validade, tudo bem? Qual é a garantia da ciência? A garantia da ciência se dá pela demonstração, se dá pela descrição e da possibilidade de corrigibilidade, tá? Então, vamos lá. Demonstração. Eu preciso observar, estou observando dentro das várias metodologias, eu consigo observar esse fenômeno, consigo demonstrar que esse fenômeno realmente existe. Da descrição, eu faço uma caracterização desse fenômeno, eu traço características, elementos específicos desse fenômeno. E, por fim, a corrigibilidade. Bom, eu tinha uma hipótese, surge uma ideia sobre aquele fenômeno, e eu tento provar a partir da caracterização desse fenômeno. Não foi possível, não consegui. Bom, então eu vou fazer correções. Essas correções não necessariamente passam apenas pela teoria, mas também pela metodologia, né? E depois a gente vai falar um pouco sobre elas. A relação que Aristóteles dá sobre a ciência é a ideia de que é um conhecimento de essência necessária, tá? Então, ela é necessária, a ciência é necessária, tá? Ou ela faz parte dentro desse conjunto de substância, ou seja, eu preciso entender. Temos que lembrar que Aristóteles é um dos primeiros a falar sobre a tradição da observação, a tradição empírica, né? Ele é o primeiro a observar a natureza e traçar esse modelo mais empírico, né? Diferentemente de Platão, que ambos, apesar de serem discípulos e aprendizes de Sócrates, fizeram essa distinção de observação. Platão idealista e Aristóteles empirista.
tá? Dentro dessa conjuntura. O importante também é destacar dentro daquilo que o currículo programático está pedindo é a relação com a política, a relação com o poder, né? Então, dentro da visão que nós estamos consolidando, estamos destacando aqui uma sociedade muito específica, que é a Grécia Antiga, não é verdade? A gente destaca principalmente esse conteúdo, porque esse conteúdo foi o que mais foi preponderante e se tornou tradicional no pensamento ocidental. Então, a gente não está fazendo aqui, subjugando outras tradições de forma de entender a política. Então, quando eu falo sobre o Egito, eu estou falando sobre uma forma de organização teocrática, né? Diferentemente da Grécia, onde você tinha uma política voltada para a polis, e nós tínhamos uma forma de governo democrática. Então, é nesse conjunto que surge a política, né? Política significa polis, significa cidade, né? E essa organização social é muito importante. A gente se esquece muito de que a ideia do próprio Estado, ela é uma construção da própria cidade, da própria sociedade, não é verdade? Então, toda vez que eu faço uma crítica ao Estado, de fato, eu estou fazendo uma crítica direta à organização que foi proposta pelas pessoas. Então, quando a gente fala de democracia, a ideia, por exemplo, da opinião, voltemos a esse contexto. Então, a opinião é importante? A opinião é importante quando ela é selecionada dentro de um conjunto específico de opinião. Por exemplo, nas redes sociais. Nós usamos as redes sociais para darmos as nossas opiniões, que são baseadas a partir de julgamentos, são baseadas a partir de impressões, são baseadas a partir de interpretações, mas não são sistemáticas. Não são seguras, são posturas que não são argumentos, são falas, principalmente em algumas redes sociais onde o conteúdo, a forma de expressão do conteúdo é muito reservada, os caracteres são poucos, a quantidade de minutos que você tem para tratar sobre o assunto, né? Então, evidentemente que quanto menor o tempo, a não ser que você tenha uma capacidade de síntese muito evidente, você consiga fazer a elucidação desses elementos de conteúdo, tá? Então, no primeiro momento, a política como uma forma de organização dessa cidade. Então, em regra, segundo Aristóteles, todos os seres humanos são seres políticos. Ele não tinha essa visão do ser humano, ele tinha a visão do que seja o homem, do que era essa característica do homem, porque nós estamos falando de uma sociedade democrática, mas não universalizante no sentido dos gêneros. Tá? Existia uma diferença, a gente vai falar depois de política, a gente vai perceber que existe uma diferença entre igualdade entre os homens. Né? Não existia uma igualdade entre os homens. Né? Os escravos eram escravos, os homens livres, cidadãos atenienses, eram homens cidadãos. E é claro que crianças, menores de 21 anos e mulheres não faziam parte desse conjunto. Tá? Então, é uma democracia direta, entretanto, em razão do seu momento histórico, em razão da sua construção histórica. Tudo bem? E o que é o poder? Né? O poder é justamente a capacidade de agir, a capacidade de fazer, a capacidade de produzir efeitos. Para eu ser um poderoso, para eu conseguir um efeito, eu preciso da legitimidade. Esse conteúdo é muito entendido, amplamente exposto por Max Weber, um sociólogo alemão, que ele fala sobre a autoridade. A autoridade ela tem que ser legitimada, né? Que não é o caso, eu tomei emprestado fazendo essa intertextualidade no sentido de apresentá-los essa ideia de poder. Então, é claro que eu tenho hoje um conjunto de lideranças políticas que eu legitimei. Essa legitimidade pode ser tradicional, pode ser legal ou pode ser emocional. Né? Evidentemente que a legalidade tradicional e legal elas são muito mais emblemáticas nesse sentido. Tá? Então, o humano passa a ser o sujeito e o poder passa a ser o objeto. O que ele quer dizer com isso? Voltando a Aristóteles, né? É a ideia de que nós estamos fazendo uma análise sobre quem nós estamos controlando. Então, ao mesmo tempo em que eu proponho o poder, é outro ser humano que está executando, está sendo o resultado desses efeitos. Eu estou produzindo os efeitos em
em razão de outro ser humano, provocando alteração sobre isso. Tá? Outro ponto que eu quero chamar a atenção é a ideia da ciência na Idade Antiga. Né? Então, quando eu falo da ciência na Idade Antiga, eu não estou falando de uma ciência que seja absolutamente rudimentar. De fato, ela não é rudimentar. Né? Eu estou falando de uma ciência que está se produzindo, ela está se constituindo. Então, de forma que todos esses conhecimentos, todas essas apreensões que nós temos, que nós estamos trabalhando, estão diretamente ligadas a essa forma de pensar inicial. Né? Então, quando eu falo, por exemplo, da ideia da relação que nós temos com o poder, nós estamos falando de um conjunto seleto de pensadores que vão elementar, sistematizar formas de pensar. Né? Então, na antiguidade, a gente, quando vai para a antiguidade, a gente vai revisitar esses pensadores, nós estamos trazendo, então, ideias que foram propostas no sentido de explicação dos fenômenos. Então, eu não posso dizer que eles são menos válidos ou mais válidos. Foram válidos por um determinado momento. O próprio Euclides, no século III, antes da era cristã, já demonstrava os seus elementos. O que eram esses elementos? A ideia de uma matemática dedutiva, por exemplo. Né? Ele não tinha recursos à experiência. Então, de fato, essa matemática, essa geometria euclidiana passou a vigorar dentro desse sentido. E comungada com a ideia de Aristóteles, foram mais de 1.600 anos. Né? A ideia de que existe uma organização dos corpos, mas essa Terra, por exemplo, esse planeta habitado por nós, ele é o centro. Tá? Depois nós vamos descrever como esse processo foi diferenciado. Né? Então a gente já começa a falar de ciência. Né? A gente já começa a falar de um corpo de ciência. Eu gosto de falar corpo, no sentido de que já há funções, que estão sendo propostas funções. Tá? Os estoicos já vão dizer que a ciência é uma compreensão segura, certa e imutável, fundada na razão. Então, veja que parece-nos que há uma diferença, né, dentro dessa concepção. Apesar de não haver muitos recursos, segundo Euclides, nós temos, segundo os históricos, um fundamento. Então, toda vez que eu falo em fundamento na filosofia, eu estou falando no ordenador da forma de constituir aquele pensamento. Então, a razão é o ordenador. Bom, então o conhecimento científico, então, não é apenas um conjunto aonde eu posso simplesmente levá-lo a uma órbita ou outra daquelas pretensões. Não, eu preciso ter um guia, eu vou ter um guia. Né? E, de fato, esse guia é a razão. Tá? Tomás de Aquino, que já vai nos trazer essa compreensão do período medieval, né? Ajuda-nos a entender melhor sobre essa concepção da relação com a perseverança da tradição, e ele vai revitalizar essas ideias de Aristóteles, por exemplo. Né? Duns Scott também vai falar do caráter demonstrativo e necessário, né, dominado pela fé. Bom, vocês provavelmente já ouviram sobre laicização do conhecimento, vocês provavelmente já ouviram falar sobre a relação entre fé e razão, essa diferenciação, essa relação. Né? Como a gente pode perceber hoje, e eu imagino que é possível que o vestibular acentue mais nessa percepção da sua realidade como forma de atualidade, essa ideia de prevalência entre explicações que estejam ligadas à crença religiosa e explicações que estejam ligadas à razão. Né? Então, apenas para a gente assinalar a ideia da vacinação. Né? Então, quando você tem um processo de vacinação, você tem uma descoberta científica. Né? Então, a ideia eu tenho uma patologia e eu tenho métodos, maneiras de me salvar, de me curar. Né? Então, dentro desse sentido, não há necessidade de discussão sobre tomar ou não tomar vacina. Isso daí faz parte do senso comum. Dentro do âmbito científico, você não pergunta o óbvio, porque o óbvio já foi respondido. Né? A vacina serve como uma forma de imunizante. Então, o que é o imunizante?
O imunizante é a capacidade de evitar com que você esteja em estado de patologia. Afinal, a ideia é que a vida seja um bem jurídico e um bem social defensável, né? A gente precisa defender. Então, a ideia do domínio da fé para Scott é justamente dar de antemão um empréstimo mais seguro à razão, né? Então, durante todo o período da filosofia cristã, né, desde os padres da igreja até Tomás de Aquino, nós vamos ter esse acompanhamento. Então, assim, é como se a gente pegasse a razão que havia sido transformada como um fundamento durante todo o pensamento científico no período antigo, e dentro desse momento do período da filosofia cristã, há a sobreposição da fé. Quer dizer, é possível que você faça as suas análises desde que você esteja comungado com a fé. Eu acho muito interessante essa palavra comungar, no intuito de dizer que está intrínseco, né? Eu estou recebendo algo de fora e estou adentrando ao meu corpo, estou permitindo que entre ao meu corpo, então eu estou comungando, tá? Então eles dialogam com essa ideia. Depois a gente vai ver, por exemplo, que Agostinho, que antecede Tomás de Aquino, vai fazer um diálogo com Platão, né? Então nós temos esse primeiro momento da filosofia cristã, que vai abordar e vai entender o processo do conhecimento sistematizado, ou científico, como você queira, no intuito de que haja essas influências. Porque, afinal, é muito interessante a gente notar que a capacidade de leitura que nós temos hoje é muito superior ao que esses pensadores possuíam no seu contexto, né? Então, provavelmente eu tenha feito uma leitura de vários textos a mais que Agostinho e Tomás de Aquino. Então, assim, a base da leitura dos dois, especialmente, assim como Duns Scott, é a ideia da Bíblia, né? Então, a Bíblia é o ponto inicial, a fonte primária de todo esse conhecimento, né? Evidentemente que eles conhecem a Bíblia muito melhor do que a mim, né? Apesar de já ler a Bíblia várias vezes. Depois nós temos, então, pensadores que se incomodam um pouco com essa ideia da fé controlando, né, subordinando em alguns momentos e fazendo esse regramento do desenvolvimento do conhecimento sistematizado. E aí surge Giordano Bruno. Giordano Bruno, assim como Copérnico, vai produzir um mal-estar no conhecimento científico, né? Um mal-estar no conhecimento popular, desculpe. E ali eles vão propor uma nova teoria. E dentro dessa teoria, as pessoas, os eclesiásticos, não vão gostar muito, né? Por que eles provocam? O Giordano Bruno promove estudos físico-matemáticos que ajudam a construir a teoria heliocêntrica. Então, o mundo não é mais o centro é o Sol, tá? É perseguido e perguntam para ele se ele vai continuar falando sobre aquilo. Ele diz que vai continuar e acaba sendo morto, julgado e morto, tá? Copérnico, da mesma maneira, a partir dos cálculos matemáticos, também promove a sustentação da teoria heliocêntrica. O que acontece, então, nesse momento? Nós temos uma revolução na forma de pensar. Porque toda a tradição, que eu lembro que eu tinha falado sobre Euclides e Aristóteles, toda essa tradição, dentro desse período, no século XVI, acaba sendo questionado, né? E é claro, como nós sabemos que uma das características da ciência é a corrigibilidade, eles vão fazer correções em razão dos cálculos matemáticos e vão perceber que esses cálculos não conseguem provar o antropocentrismo, tá? Então, o que nós temos? Nós temos ali uma primeira chaga narcísica que incomoda, né? E aí parece-nos que fica essa impressão até hoje de que o cientista ele incomoda, o cientista ele é chato porque ele é todo sistematizado, pragmático, enfim, né? Vejam os filmes que nós temos de catástrofes espaciais, catástrofes ambientais, né? Sempre tem um cientista que diz, olha, nós estamos percebendo aqui um sinal, tá vendo um terremoto ali, um abalo sísmico diferenciado, meio incomum nessa época, vendo isso aqui, não, isso é bobeira, isso daí não existe, né? Então, essa ideia do negacionismo,
ela é histórica, ela não é comum, não é incomum, ela não é especial. Tudo bem? Também acaba morrendo por razões óbvias, né? Insistiu dentro de uma teoria. Já diferentemente de Galileu, que também se promove a demonstrar a teoria heliocêntrica e faz demonstrações necessárias, mas a experiência sensata. É uma ideia que eu acho muito bacana, né? Como diz o ditado, dar pérola aos porcos. Não dê pérola aos porcos. Então, Galileu também é questionado, diz, olha, você vai continuar com essa teoria ou não? Ele falou, não, tudo bem, deixa estar, jacaré, como diz o outro ditado, né? Tudo bem, não tem problema, vocês venceram, já mataram 2, eu não quero morrer, e fica tudo ali. Né? Aí que você faz aquilo que todo mundo faz, para manter os seus dados, acaba escondendo alguns rascunhos, esconde algumas edições e manda para casa de alguém para esconder, e etc, etc. Né? Nossa, André, mas isso é tão antigo, isso daí faz tanto tempo, e o que é importante isso? Bom, não faz tanto tempo que os nazistas queimaram livros em praça pública. Né? E não faz muito tempo, inclusive atualmente, as pessoas não leem, não têm o costume de leitura e acabam dando suas opiniões em redes sociais. Ou seja, pessoas que estão ligadas ao processo científico, sabem, estudam, são desmerecidas em razão de opiniões. Então, para mim, como cientista social, como um pensador, eu imagino que eu estou no grupo das pessoas que precisam, às vezes, ficar inquietas, justamente para não dar pérola aos porcos. Né? Fica até uma lição de vida, se você não se incomodar com isso. Já, posteriormente, nós vamos ter René Descartes. Né? Quem que é René Descartes? René Descartes vai falar sobre o ideal geométrico. E com esse ideal geométrico, ele vai fazer essa sempre questão que fica dentro dessa proposta do conhecimento científico, quer dizer o seguinte, o que é o pensar? Né? Penso, logo existo. Né? Por que tem esse cogito? Qual é essa ideia do cogito, ou seja, essa ideia do pensar? É justamente a habilidade, suspeitar sempre daquele pensamento. Né? E que vai acabar, de uma certa maneira, dialogando com o próximo pensador que nós vamos falar. Mas só para encerrar aqui, ele desenvolve então o método cartesiano. Né? O método cartesiano é essa pragmatização da forma, da escrita, do desenvolvimento desse estudo. Né? Então, introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, a partir disso, você consegue fazer e ter ali um resultado literário. Né? E pode ser provável. Então, quando você estiver, por exemplo, na universidade, algumas escolas conseguem fazer a introdução desse conteúdo, que é o conteúdo da metodologia. Né? Se você não tem isso, você vai ter na universidade. Ou seja, a metodologia é a forma da escrita válida. Não é simplesmente fazer um estudo e dizer, olha, aqui está o estudo, e está pronto. Não, você precisa contextualizar, você precisa desenvolver essa metodologia, você precisa falar da metodologia, depois você precisa desenvolver isso dentro de um texto. E, evidentemente, a coleta dos resultados ou finalização a partir dos resultados. Então, toda essa sistematização se deve a essa tradição cartesiana. Né? O nosso próximo é Francis Bacon. Né? Francis Bacon, então, ele vai falar do método indutivo, instrumental, tá? É claro que aí nós estamos falando, já, como eu havia dito para vocês, a proposição de uma fixação maior sobre o que seja ciência, pautada nas ciências físico-matemáticas, né? Astronomia, geometria, matemática, porque elas, nesse sentido, elas seriam mais seguras, por assim dizer. Né? Esse é um pensamento do século XVI, tudo bem? Hoje a gente estende um pouco mais essas ideias sobre o que seja a ciência. Tá? Francis Bacon, então, vai falar desse método indutivo de investigação. O que é esse método indutivo de investigação? Primeiramente, baseia-se na observação rigorosa do fenômeno. Tá? São fenômenos naturais. Né?
Aqui a gente já não está falando mais sobre fenômenos políticos e humanos, né? Nós temos uma tendência, até mesmo isso o conteúdo fala, tendência naturalista e tendência humanista. Aqui nós já estamos numa tendência naturalista, tudo bem? A observação e coleta de dados, uma observação rigorosa e uma coleta exaustiva dos dados. Depois, uma organização racional dos dados. Para que serve isso? Esse aqui estava onde? Esse aqui é como se fosse um quebra-cabeça. Tá? Eu vou juntando as peças que estejam interligadas e posteriormente eu vou colocá-las dentro de um painel e fazer toda aquela leitura. Segundo momento, a formulação de hipóteses. Aqui é importante fazer um destaque sobre o que seja a hipótese. Hipótese, para mim, inicialmente, é um desconforto do pensador. Eu tenho uma hipótese, porque algo teve que provocou um desconforto, né? Então está tudo aparentemente tranquilo, mas eu vejo algo que me deixa desconfortável. Então eu crio uma hipótese. Então a hipótese vem do problema, e para o problema que existe, eu crio um problema-tema, tá? Então a partir de um problema físico, natural, político, depois a gente vai falar de política, existe essa questão do tema, né? Isso que deriva um tema, né? Então, dentro dessa questão do tema, o problema, tema, aí eu tenho uma hipótese, tá? Ou várias hipóteses, né? Eu quero provar se a Terra é ou não o centro do universo. O universo é muito grande, né? Depois a gente descobriu que existem galáxias, e cada galáxia faz parte de um universo, e depois de multiversos. Então, é claro que essa leitura é mais atualizada. E a comprovação da hipótese. Então, eu fiz toda essa observação, coletei os dados, organizei racionalmente esses dados, né? Então, eu estou coletando esses dados, mas eu estou lá cortando o sapinho, estou cortando o ratinho. Ah, mas que dó que eu tenho. Então, não corta. Então, você não vai cortar, você não é para essa área, tá? Vai trabalhar, então, com outra área. Ah, eu vou fazer medicina. Aí chega lá no biotério, tem um corpo e vamos estudar anatomia. Ah, eu não gosto, tadinho, isso foi um ser humano, que coisa horrível. Então, também não faz. Então, você não serve para isso, tá? Porque é a organização racional dos dados. Se for chegar lá um processo cirúrgico, um médico, uma médica vai dizer, ah, eu tô com dó. Então, não vai ter, chama outra pessoa, né? A ciência é muito dentro desse sentido, né? Esse grande fundamento da racionalidade, ele é o condão fundamental para a produção disso. Ah, não, fiz tudo isso. Chegou no final, a hipótese estava equivocada. Repete o processo e vê qual é o problema. O problema foi a observação? O problema... Não foi observação. Fiz 362 vezes. E a observação está coerente. A coleta de dados está coerente, né? A organização racional dos dados está coerente. Bom, se dentro desses dois tópicos, o próximo tópico é a formulação de hipótese, então a sua hipótese pode ser que esteja com algum problema, tá? Às vezes está na sua organização, enfim. Comprovei, faço esse texto, publico esse texto, né? Nós temos a tradição na ciência, nas universidades, nos centros de renome de ensino, várias revistas. Você provavelmente já ouviu falar. Se não ouviu falar, então eu estou te falando, né? A USP tem revista em todas as áreas, revista de economia, revista de geografia, revista de história, revista de medicina, revista de zootecnia, todas possuem isso, né? A Universidade Federal tem a revista de direito, por exemplo, tá? Então, vou produzir alguma coisa, produzo, faço um artigo, estou ligado a um programa de graduação ou pós-graduação, então faço essa publicação, né? Provavelmente você só vai conseguir fazer essa publicação no sentido de provar uma hipótese no mestrado e no doutorado, tá? Na graduação e na especialização não é muito comum você ter uma grande hipótese revelada, muito pelo contrário. Não só a graduação, como a iniciação científica, que é o primeiro conteúdo, a primeira experiência que você tem com pesquisa, e depois a especialização, né? Que ela vem no sentido mais específico, ela é bem mais específica, você ali consegue ter uma experiência de leitura, de pesquisa, de metodologia, enfim, né? Melhora a sua leitura, melhora a sua forma de compreensão metodológica, o seu resultado vai ser muito rico, não é verdade? Bom, ainda no
nessa transformação desse processo de revolução científica, prevalência da razão, nós vamos encontrar o Renascimento, né? O Renascimento, então, é a retomada da crença na razão como modo de explicação do universo. Tá? E aqui, de fato, é um período onde um contexto cultural e histórico se diferencia do período medieval. Eu não gosto muito de falar da Idade Medieval, mas dentro da filosofia cristã, né, que antecede um pouco o período medieval. Um exemplo, como que eu posso dar um destaque? O Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci, né? Ele é o centro. Para quem não viu, pesquise O Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci, né? Ele está todo no centro, ele é o verdadeiro centro das proporções, a ordem do objeto, ela é absolutamente inquestionável. Tá? Dentro do conteúdo, também se espera que nós tenhamos um conhecimento já um pouco mais adiante, agora a gente já começa a falar do iluminismo, de John Locke. Tá? John Locke, ele é inglês, é considerado o fundador do iluminismo, o pai do iluminismo, né? E ele é aquele pensador que fala das ideias inatas. Tá? Então, o que são essas ideias inatas? Ele é o primeiro crítico das ideias inatas. Né? Nós já nascemos com um conteúdo muito específico de ideias. Né? E com o tempo isso vai se aprimorando ou não vai aprimorando. Ele vai dizer que não, ele vai falar sobre a tábula rasa. O que é a tábula rasa? A tábula rasa a gente vem com uma mente, por exemplo, toda em branco. A gente não tem nada de conhecimento. A gente não sabe tamanho, a gente não sabe quantidade, a gente não sabe proporção, a gente não sabe leitura, a gente não sabe raciocínio, a gente não sabe nada. E com o conhecimento, ou seja, com o auxílio desses conteúdos científicos, ele é o resultado justamente dessa experiência sensorial. Então aqui a gente está falando do empirismo, dessa tradição de observação, mais a reflexão no sentido interno, ou seja, eu fiz uma reflexão sobre o que seja isso. Então, para ele, a ciência é justamente o resultado da experiência sensorial associada à reflexão. Tá? Por isso que ele se destaca na filosofia. Ele desconsidera a existência de um poder inato, né? Então ele vai fazer uma crítica ao absolutismo monárquico. É muito interessante, gente, falar sobre, fazendo um parênteses, fazendo um destaque sobre essa questão do poder, porque quando nós falarmos sobre o poder, nós estamos falando justamente do pensamento que foi privilegiado pelo poder divino, por exemplo, o direito divino. E ele vai ser um dos primeiros a fazer essa contextualização. Poder social é resultado de um pacto entre as sociedades, então ele inaugura também a ideia do contratualismo. Tá? Esse pacto, o contratualismo é um pacto, as sociedades dão a outras pessoas, deliberam outras pessoas, legitimam outras pessoas, no sentido do termo da teoria weberiana, para que possam controlar a sociedade, criar leis e organizar tudo isso. Tá? Ele faz uma renúncia da liberdade natural e a união da comunidade para viver em segurança, conforto e paz. Segurança, conforto e paz. São necessidades sociais. Segurança, proteção, conforto, alimentação e paz é ordem. Em qualquer necessidade que você tiver, as maiores necessidades que você tem serão essas: segurança, conforto e paz. Tá? Hoje é um pouco diferente. Né? Hoje a gente convive dentro de relações consumistas, somos forçados a sermos consumistas, aprendemos isso desde muito cedo a sermos consumistas, então, de fato, o nosso conforto aqui não está apenas na alimentação. Né? Então, quando ele diz dessa renúncia da liberdade natural, ele está querendo dizer que nós deixamos o estado primitivo, né? Eu vou usar esse termo em razão do momento, é claro que hoje a gente não fala mais primitivo, dentro dessa ideia de perpetuação da sociedade. Né? Então, eu renuncio à minha liberdade natural, porque de fato todos os seres humanos, dentro dessa concepção que vai se manter na tradição iluminista, é que nós tenhamos o direito natural. Somos livres, essencialmente livres. Tá?
que nos corrompe a sociedade. Eu estou falando de Rousseau, tá? Mas não é o nosso caso aqui, porque nós estamos falando de ciência. Influencia e fundamenta a ideologia da democracia liberal burguesa. Então, é um dos primeiros a falar, já que ele faz uma crítica ao absolutismo monárquico, ele vai ser um dos primeiros a acentuar essa ideia da burguesia. Claro que a burguesia a que ele se refere é uma burguesia comercial, não é uma burguesia que nós conhecemos hoje, tá? O pensamento político, eu vou fazer esse resgate porque a gente já inaugura então o outro conteúdo, tá? Então, o que eu quero que vocês fixem, tá? Primeiro, a ciência, ela é acumulativa, a ciência está ligada a um conjunto de pessoas que foram validadas e que validam esse diálogo, é um diálogo constante entre esses saberes. Nós vimos também que há uma diferença entre senso comum, né, e esse processo sistemático, pensamento sistemático, ou seja, conhecimento científico. E é claro que dentro dessas posições, a gente vai chegar então à compreensão o que está mais próximos de nós, que seja do pensamento científico. Eu não acredito que seja apenas um conteúdo ilustrativo. Eu não acredito que a universidade vai fazer um pensamento ilustrativo desse conteúdo, tá? Então, pode ser que apareça lá. Eu tenho muita convicção de que vai aparecer, por causa da temática, questões relacionadas ao Renascimento, né? Fundamentalmente, é esse período que eu falei para vocês. Quando a gente falar de política, vai ficar claro para nós que a revolução científica ajudou a formular novas formas de pensar, inclusive dentro da compreensão do que fosse política, no caso, destacando para Maquiavel. Tá? Então, dentro desse sentido, fica claro. De fato, essa compreensão que nós temos, então, sobre ciência vai permanecer até os dias contemporâneos. Tá? Agora falando do segundo tópico, que é política. Tá? Como eu já havia dito, dentro dessa concepção, nós vamos trabalhar aqui os clássicos, voltando-nos para os clássicos da Grécia Antiga. Então, inicialmente, falar de política, a gente vai falar sobre Platão. Tá? Quem é Platão? Platão, como eu disse, juntamente com Aristóteles, ele é um discípulo, um aprendiz de Sócrates. Então, o que ele diz? Ele escreve um livro chamado A República, e lá ele vai dizer que existem 3 principais grupos sociais. Cada um desses grupos sociais possui uma alma. Né? Então, assim, justifica essa ideia do poder político. Né? Então, uma alma racional é uma alma que está disposta ao governo. É aquela que sabe governar. Um pouco diferente do que a gente vê hoje nas órbitas dos governos atuais. Né? Parece-nos que tanto as mídias e as redes sociais foram povoadas usando aqui uma crítica, fazendo aqui uma crítica, né, porque eu não posso me velar a fazer essa crítica, justamente pelo pensamento que se tem em razão dessas leituras, emprestado de Umberto Eco, um pensador italiano. Né? Então, assim, o governo passou a ser, as instituições passaram a ser governadas por aqueles que não possuem a razão. Né? Para falar de uma forma mais bonitinha, né? Um pouquinho diferente do que ele falou. Então, outra alma é a irascível, é aquela alma dos guardiões, os valentes, os corajosos, aqueles que conseguem promover e provocar a proteção. Tá? E depois os passionais. Então, como eles são passionais, eles estão mais ligados à produção, eles que são essa materialização dessa sociedade. Tá? Platão, então, vai trabalhar sobre justiça, vai falar um pouco sobre justiça, que para ele é uma capacidade social de equilíbrio entre esses 3 grupos. Né? A gente vai encontrar isso depois lá em Karl Marx, quando ele vai falar sobre classes sociais. Ele não fala necessariamente de grupos e nem de alma, né? Ele vai falar sobre classes sociais e depois esse conflito que existe
entre essas classes, né? Mas aqui, dentro dessa consciência de época e cultural, Platão diz então que a justiça é justamente o equilíbrio entre cada um fazendo aquilo que tem que ser feito, né? Então você tem que guardar, você tem que produzir, você tem que governar. Ah, meus Deus, escravos. Escravo é escravo, só serve para trabalhar, né? E não tem nada, é invisível, né? Dentro desse contexto, é claro. A vida da cidade, por esse motivo, incorre-se na obediência irrestrita das funções. Eu acho interessante pensar sobre a política a partir da perspectiva de Platão, porque parece-nos que hoje está sendo questionada justamente a função social do governante. Na verdade, a gente vem desde o processo de redemocratização no país, né? O Brasil sempre foi esse grande vulcão de insurreições, guerras civis, e parece-nos que fica muito complicado falar de função delegada segundo a natureza da alma, né? Hoje a gente não acredita muito nesse sentido, mas fazendo uma analogia, não é possível fazer uma comparação da sociedade atual com uma sociedade da Grécia, da antiga Atenas, mas dentro desse aspecto da função delegada do agente social, eu acredito que parece-nos que nós estamos também dentro desse desequilíbrio social, tudo bem? A educação para ele é uma educação global, né? O governante, ele é de fato sábio, ele é de fato aquele que sabe produzir os efeitos, sabe ordenar, né? E aí ele vai fazer parte de uma elite, né? E outra projeção, essa é a melhor palavra, outra projeção, não só da questão das funções, como também daqueles que são escolhidos para o governo, né? Parece-me que essa democracia ela já estava, apesar de direta, ela estava muito restrita dentro das possibilidades de quem poderia governar. Hoje nós temos uma diferenciação absurdamente profunda em razão dessas lideranças, tá? A gente ainda tem, por um lado, pessoas que querem fazer parte do processo político, né? E não tem muita visibilidade, parece-nos que o que nos fica mais visível é justamente aqueles que não sabem fazer a política, né? Porque foram os escolhidos, né? A gente escuta um pouco isso. Foi escolhido para fazer o quê? Eu não posso fazer mais nada, o cara já tem tradição, tem família, já tem tradição. É meio complicado falar isso no processo de democracia contemporânea, mas aqui é válido, né? Para ele, a aristocracia são os melhores, né? Os aristóios são os melhores. Aristocracia é o poder da aristocracia. A aristocracia do espírito, né? Faz porque são bons no governo. Eles não fazem porque querem dinheiro ou porque querem riqueza. Não, eles estão ligados ao poder econômico. Eles fazem porque eles estão ligados à capacidade do raciocínio, do diálogo, da retórica, da oratória, da ideia de convencimento. Vamos ou não para a guerra? É muito idealista, né? Como eu já havia colocado para vocês, Platão é um idealista. Então, assim, e isso vai refletir em Agostinho, né? Como foi colocado, né? Então, quem é o rei filósofo? É aquele que conhece a essência da justiça e deve governar. É todo aquele agente político que sabe se colocar e fazer essa diferenciação. Apesar de ser predominante essa consciência até hoje, né, parece-me, com perdão da análise, de fato não tem que ficar pedindo perdão para ninguém, né? Não estou ofendendo ninguém, mas parece-nos que essa ideia de oligarquias ainda no poder, às vezes acabam sendo questionadas, essas proposições acabam sendo questionadas, tanto que há um aumento, por exemplo, aqui no Brasil, tá? Dentro do processo eleitoral de candidaturas de grupo, candidaturas coletivas. Tá? Não é significativo ainda se comparado ao conjunto de homens, né, privilegiados, homens tradicionais, que vêm com aquela retórica da tradição. Enfim. É um paralelo que eu estou fazendo como forma de projeção, tá? Eu estou fazendo um paralelo.
Então, se considerar uma sociedade da democracia contemporânea que nós temos hoje, que paralelo nós temos em razão daquilo que se aprendeu sobre o democracia? Então, será que nós estamos realmente numa democracia, né, que apesar de ser representativa, acumula ainda esse traço de uma democracia restrita? Pode ser, né? Já que a filosofia dá para pensar, né? Aristóteles, como havia colocado, o ser humano é um animal político, tá? A natureza, ela é social. Tá? Então você vai ter um momento que discutir sobre tributos, a reforma tributária vai ou não vai agora, né? A reforma administrativa vai ou não vai, a reforma que foi feita, os recursos, né? Então, quando a gente falar sobre Karl Marx, e quando nós falarmos de liberalismo, nós vamos falar então dessas correntes, né? Ou seja, você faz parte dessa questão do controle. O controle social, por exemplo, ele está sendo regulado, porque alguém tem que regular o poder. Quem que regula o poder? O poder foi dividido em 3, poder executivo, legislativo e judiciário, né? Isso, pessoal, para vocês entenderem como funciona hoje essa ideia do homem social, tá? A organização social, evidentemente, mais adequada é a polis, né? Ele é um ateniense, então provavelmente ele vai defender essa postura, né? Representando o modelo natural de todo o gênero humano, ou seja, da cidade somos, da cidade e na cidade iremos nos organizar. E aí uma frase que ele diz sobre o todo deve necessariamente ter precedência sobre as partes. Essa tradição, como eu disse, vai permanecer durante toda a política intervencionista da igreja dentro do poder civil, tá? Porque o todo ali pode ser considerado Deus. Deus é o todo, né? E essa narrativa ela é muito presente no atual governo, tá? Eu não tinha visto essas narrativas nas últimas 4 eleições presidenciais, mas parece-nos que depois de 2013, a partir de 2013, essas narrativas começaram a ter um corpo muito maior, né? E aqui já vou me adentrando daqui a pouquinho ao processo da política como era visto, o pensamento político como era visto no período da filosofia cristã, né? Para Aristóteles, então, existe a diferenciação entre ética e política, no sentido de que a ética é um poder para o bem individual, é uma necessidade para o bem individual. Então, dentro da minha conjectura social, como é que eu vou trabalhar? Então, dentro da minha vida, as minhas escolhas, escolho mais para um lado ou escolho menos para o outro lado. Então, da onde que está ligado tudo isso, né? Já a política está ligada diretamente ao bem comum. Então, quando ele escreve a Ética a Nicômaco, ele vai falar das virtudes. De fato, ele está fazendo um tratado, está falando sobre a teoria da sua ética, está provocando a sua ética. Então, quando eu penso no meu bem individual, eu não estou pensando de uma forma egoísta. Eu estou falando de talvez uma ideia muito mais altruísta do que egoísta, no sentido de promover o meu bem individual. Eu vou fazer o certo, porque é o certo a ser feito, né? A mesma ideia da escolha, quando a gente fala de liberdade, né? Liberdade se eu escolho ir para a direita, eu não fui para a esquerda. Não há como fazer essa diferenciação. Como pode ser apresentado isso na prova? Isso vem no sentido muito literal da ideia, tá? Então, esse é um conhecimento aqui muito literal. A ética é para o bem individual, enquanto a política é para o bem comum, tá? Não há muitos sobressaltos em razão disso, tá? E é claro que a orientação dele, apesar de ter essa ideia de que nós somos naturalmente desiguais, haja vista que era uma sociedade escravocrata, né? Faz com que haja uma diferenciação entre esses grupos, apenas uma forma de ilustrar, né? Então nós temos os cidadãos, nós temos os estrangeiros, que eram os metecos, e depois nós temos os escravos, né? De fato eles existiam, mas eles não possuíam importância social, tá? E aqui a gente eu nem poderia até fazer o parênteses em razão de como essa escravidão ela era colocada, mas foge um pouco da ideia da política. Então eu vou me faltar nesse sentido, tá? É claro que esse escravo aqui, ele não é esse escravo que nós entendemos do processo de colonização e neocolonização ocidental, tá? Escravo era qualquer indivíduo de outra sociedade que acabou sendo saqueada, enfim, todo aquele processo que a gente sabe, intertribos, intercivilizações, tá?
Então, escravo aqui era qualquer pessoa que não tinha valor nenhum. Tá? Então, fundamentalmente, a política está ligada à felicidade. Já no período medieval, que foi adotando essa perspectiva, né, você vai acontecendo um distanciamento dessa filosofia, que é uma filosofia mais universalista, socrática, tá? E a helenística, que vai fazer essa transição, ela está nesse processo de transição, na verdade, de uma filosofia antropológica, característica desses três grandes nomes atenienses, Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Quer dizer, da sociedade ateniense, né? Da sociedade democrática. Até chegarmos à filosofia medieval, nós passamos pela filosofia helenística. E ali é que nós vamos fazer uma diferenciação dentro dessa ideia universalista. Vai havendo uma filosofia prática individualizada, individualizante, tá? Ela perde esse caráter. E aí, quando ela retoma na filosofia medieval, a gente faz essa aproximação dessas figuras institucionais. Que são figuras institucionais? São todas aquelas representações que nós damos legitimidade. Então, uma figura eclesiástica é uma figura da igreja, né? É uma igreja, um personagem. A figura do poder, do rei, né? Então, quando há essa aproximação, há um diálogo ali. Então, a política ali ela vai ser legitimada a partir daquilo que uma das figuras vai determinar como é legitimado. Então, de uma sociedade bárbara, vamos pensar assim, claro que também essa palavra tem que ser contextualizada, dentro de uma sociedade onde o mais forte se prevalece, aqui ainda a gente vai dar um aprimoramento. Aqui existe essa situação, mas vamos dar um aprimoramento. Então, quem vai dizer que eu posso ou não posso? Aquele que foi consagrado, né? Então, a política aqui vai respeitar a teoria do direito divino. Então, quem que é o poder? O poder não é humano. O poder de controlar e submeter e produzir efeitos a outras pessoas e a natureza, por exemplo, não é humano. Isso é derivado de Deus. Então, se é Deus, logo os governantes são representantes de Deus. Olha só, fechou a nossa crítica, né? Ou seja, de fato, ele tem que fazer o governo e só quem pode ter o poder é Deus. Então, quem está no governo é aquele que tem, de fato, o direito divino de governar, né? Não é uma narrativa muito estranha do que nós temos hoje. Não é uma narrativa muito estranha, tá? Não é tão século XVI, XVII, tudo bem? A posse do poder político, ela precisa da ritualização, aquilo que chama de sacralização do poder. Então, vocês já viram, por exemplo, eu vou começar de trás para frente. Vocês já viram, por exemplo, Napoleão, quando o Papa veio e foi coroá-lo, ele pegou a coroa do Papa e colocou, dizendo, eu sou o Estado, eu não preciso de você intervir, né? Mas, por muitos séculos, a Igreja, os grandes bispos e até os papas eram os encarregados para a sacralização desse poder, né? Então, graças ao Deus, eu coroo você e a partir disso eu tenho uma resposta direta. Eu não posso questionar o poder do rei, né? Justamente porque é um poder divino, é um representante de Deus. Tá? A gente fala um pouco de Xerxes, né? A gente fala um pouco das sociedades antigas e parece-nos que é meio estranho nesse sentido, mas a Europa também desenvolveu, a França, a Inglaterra, né? A Inglaterra até um período, até Elizabeth, né? Depois de Maria, conhecida, apelidada, né, carinhosamente de a sanguinária católica, Maria Católica, filha de Catarina, com Henrique VIII. E aí, quando ela não consegue ter filhos e Elizabeth chega, ela faz o ato, né, de possibilidade de liberdade religiosa. É mais ou menos nesse sentido, tá? Mas até ali, você tem essa relação muito íntima, né? Não é da ideia de quem é que tem o poder e quem está transmitindo o poder. O Papa está transmitindo o poder porque, de fato, o enviado foi já caracterizado. Os principais defensores é Jean Bodin e Jacques Bossuet, tá? E aí, um dos maiores nomes
críticos dessa ideia da política e já inaugura a política, né? Porque a política, então, desde o período clássico, ela vem nesse sentido da moralidade, tá? A ciência política, ela não existia ainda. Não existia uma visão racional da ideia do poder. E com o Nicolau Maquiavel, né, já no século XV, no final do século XV, século XVI, ele faz essa transformação revolucionária do conhecimento político, aonde ele diz o seguinte: não é mais a moralidade que vai determinar como é o agir ou não agir. Quem vai determinar, na verdade, são as possibilidades que são colocadas, né? Então, para quem está no poder, tudo que for válido é possível ser feito, né? Ah, mas eu preciso matar um parente, uma pessoa que está querendo fazer uma revolta civil e vamos assassiná-lo porque eu preciso permanecer, tá? Por isso que nós temos uma diferença. Ah, você está muito maquiavélico, né? A teoria de Maquiavel é uma teoria maquiaveliana, não é uma teoria maquiavélica, tá? Não se qualifica um pensamento tradicional político dentro dessa característica de julgamento, tá? Escreve O Príncipe, onde ele vai começar a falar sobre essas estratégias desses governantes, principalmente reis militares, né? O poder político regula as lutas e tensões entre os grupos, governos e povo, governantes e povo, então evidentemente que ninguém vai estar muito satisfeito por muito tempo, tá? Seria natural que no Brasil, nesses últimos 20 anos, houvesse essa discussão sobre quem está satisfeito ou quem não está satisfeito. É que no Brasil é um pouco difícil da gente falar sobre isso, porque existem vários complicadores. Toda a sociedade americana como um todo, não é só o Brasil, tá? O principal problema colocado por Maquiavel é a impressão, é a ilusão de que todo mundo vai estar bem com todo mundo. Mais uma vez eu faço um paralelo sobre essa proposta política de Platão, né? que foi prevalecendo por vários séculos e acaba encontrando com Maquiavel o seu grande resistente. Ou seja, não é possível ser bom para todo mundo, o bem ser coletivo, tá? Eu costumo dizer que, como uma forma de alegoria, para ficar exemplificativo, todo mundo tem direito ao sol. Alguns têm direito e privilégios à sombra, tá? Então, todo mundo está ao sol. Geralmente a gente fala o contrário, né? O meu lugar ao sol, quero meu lugar ao sol. Na verdade, eu não quero meu lugar ao sol, eu quero meu lugar na sombra, né? Fazendo esse comparativo, né? Então, a política tem uma única finalidade, deve fazer a manutenção do poder do Estado. Por isso, eu não tenho problema em assassinar algum parente, em assassinar uma pessoa próxima, porque ela está pleiteando minha vaga de poder. É simples, né? A ação política não cabe nos limites do juízo moral. Por isso é revolucionária essa compreensão, porque a partir de agora eu não preciso mais me articular em razão dessa moralidade, né? Nas ações de todos os homens, especialmente os príncipes, os fins é que contam. A clássica enumeração do pensamento maquiaveliano, né? Os fins justificam os meios. Então, nas ações de todos os homens, principalmente os príncipes, né? Os fins é que contam. A política do período moderno constitui-se uma esfera autônoma. E aí nós temos o surgimento da ciência política, tá? Então, as lutas e tensões, elas têm que ser vistas na forma mais realista e não idealista, como deveria ser, mas sim como é. Eu costumo falar muito isso. Toda vez que você for escrever um texto, uma questão discursiva e estiver falando sobre educação, por exemplo, vamos falar de educação, um fenômeno político, social, jurídico, a educação, né? A primeira coisa que se fazia há uns 30 anos era falar mal do governo. Porque a educação não funciona, porque a educação não tem instrumentos, que a educação não tem financiamento, que a educação não tem nada. Eu escuto pelo menos há mais de 30 anos isso, né? Então, dentro dessa narrativa, o que se foi feito dentro de um processo de democratização
já estabelecendo instituições democráticas com mais de 30 anos de Constituição, chamada Constituição Cidadã, para o aperfeiçoamento de tudo isso. Quer dizer, que povo está organizado que provoca essa luta e provoca essa tensão que não consegue mudar esse fenômeno. Então, esse é o principal ponto, né, segundo a teoria maquiaveliana. E aí a diferenciação entre esses costumes que nós temos da ideia do ideal e do real, né? Então, assim, o ideal vai para um lado, o real vai para o outro. Então, qual é o governante? O nosso governante, ele está mais realista, ele está percebendo os fenômenos que estão acontecendo, ou ele fica vivendo no mundo da lua, vivendo dentro dessas compreensões que existe? Então, aí é uma escolha que você vai fazer, né? Então, até aqui, a gente consegue fazer essa leitura, né, um pouco mais rápida sobre a ideia do que seja a política, tá? E vamos introduzir agora vamos pensar um pouco agora num outro pensador, que é o Thomas Hobbes, também no mesmo período, final do século XVI, século XVII, comunga, né? É um contratualista. Hobbes, ele entende também que nós permitimos que alguém nos governe, né? E ele entende que há uma disputa entre os seres humanos, entre os homens. Há uma disputa. Sempre vai haver uma disputa, né? Então, o estado de natureza do homem é o estado de guerra. É o estado de guerra. Nós estamos em guerra o tempo todo. O momento é esse. O momento é agora de sobrevivência. E o momento de sobrevivência, se você não tem o estado organizado, você é o próximo. Você é a próxima, né? Então eu estou adotando aqui a teoria hobbesiana, né? Então, como ele diz que o homem é o lobo do homem, sempre vai ser assim, dentro dessa concepção. Então, o que ele traz para a gente? A ideia da sobrevivência. Quando ele escreve o Leviatã, ele está dizendo justamente, está traçando todo esse conjunto histórico da formação desse estado de guerra. De fato, a gente vive em guerra o período todo, na concepção dele, né? Aperfeiçoamos a ética, mas a ética não deu conta. Então nós temos guerras até hoje, né? Não é por causa da pandemia que nós vamos deixar de interferir dentro dos estados soberanos. E o fato era que a ideia, né, de forma macropolítica, vamos pensar assim, tá? Os estados fossem soberanos e cada um fizesse a sua organização e fizesse um intercâmbio e fizesse todas as relações internacionais pautadas dentro dos princípios humanos, dos direitos humanos, humanistas, enfim, organizados pela ONU e tal, etc. Mas não é assim que funciona, né? Então, paciência, né? O fim da brutalidade viria com a criação artificial da sociedade política. E a sociedade política que ele se refere ao Estado, né? Então, o Estado, é claro que ele defende o Estado monárquico, é o Estado que seja ordenador, fundamentalmente ordenador, tá? O estado de natureza e o estado de guerra, tá? Para que houvesse o controle, segundo Hobbes, sobre a brutalidade primitiva, mais uma vez eu falo aqui do primitivo, dentro desse contexto de época, era necessária a criação do Estado, né? Então, o contrato social pelo qual se transferia o poder de governar de si para o Estado, né? Então, argumenta Hobbes nesse sentido que o Estado é como um monstro bíblico, pois está destinado a pôr fim à anarquia e ao caos das relações humanas. Parece-nos também muito apimentada essa ideia, né? Mas é de fato que se nós tivéssemos uma maior ideia sobre o que fosse realmente a política, a gente não estaria aqui falando beabá. Parece que toda vez que eu vejo alguns comentaristas políticos e algumas pessoas que nem fizeram um estudo de política, acabam sempre dizendo assim, parece que eles estão começando. Não, mas peraí, mas política é isso, né? A visão contemporânea, fazendo um parênteses, a visão contemporânea da política é conflito. Hoje, se você fizer um curso de ciência política, a primeira noção que você vai ter, além dessas que nós estamos traçando aqui, é de que é conflito, tá? Então, retomamos mais uma vez, fazemos essa releitura, né? Parece-nos que fica mais necessária a ideia da correção. Peraí, mas será que a gente está indo para um outro lado da interpretação política, né?
Já na modernidade, né, que a gente pode pensar assim, na filosofia da modernidade, filosofia moderna, nós temos John Locke, que eu já havia falado para vocês quando eu falei de ciência, e que vai falar também do estado de natureza, como a gente já havia comentado, é um contratualista, tá? Segundo o Locke, é a ausência de normatização geral que causaria os problemas. Assim, falta poucas leis e vocês não estão entendendo muito bem como funciona dentro desse sentido, né? Então, o estado de natureza é isso, né? Eu não sei aqui se eu posso fazer um paralelo ainda sobre anarquismo. Não sei se o anarquismo, de fato, faz essa relação direta, mas seria interessante você pesquisar um pouco sobre anarquismo, tá? Em outro momento, né? Dentro do conteúdo programático, não há necessariamente uma ideia do anarquismo. Mas o anarquismo vai discutir, por exemplo, um comunismo, tá? No período de Marx, e é uma das linhas que vai fazer uma crítica ao liberalismo, tá? A criação do Estado, retomando ao Locke, deveria garantir a segurança dos indivíduos e de seus direitos naturais. Por que ele é um iluminista, né? Porque ele fala principalmente dessas teorias que depois vão ser muito abraçadas pela classe burguesa, né? Liberdade e propriedade, tá? São direitos naturais do homem, dentro desse contexto, a liberdade e a propriedade, tá? Rousseau vai fazer uma crítica, inclusive, à ideia. Então, dentro dessa posição, nós vamos ter o Estado liberal. E ali nós temos outro, então, o Estado centralizador, agora nós vamos fazer essa pressão política. E aí nós vamos encontrar dentro dessas figuras, eu espero que você lembre, quando eu falei de figuras de representação institucional, figuras de instituições, vão descobrir quem é que está diminuindo essas garantias, seja a liberdade, sejam os direitos individuais, né? O primeiro, evidentemente, foi a religiosidade. Então, o que é o Estado liberal? O Estado liberal é a função desse Estado de regular as relações entre os indivíduos e atuar como mediador dos conflitos sociais. Isso é a gênese do liberalismo. Por favor, não confunda com essas tendências neoliberais que ainda não foram consolidadas dentro do pensamento filosófico. Tá? Dentro de uma realidade suíça, dentro de uma realidade da Áustria, a ideia do neoliberalismo, dentro de incorporações econômico-jurídicas, é outra coisa. Tá? A primeira ideia é pensar a política a partir da classificação do Estado. É um Estado controlador? É um Estado absolutista? De fato, há poucas garantias. Como diz Zygmunt Bauman, sociólogo, né, polonês. A ideia de segurança e liberdade, ela sempre foi o grande problema das sociedades, tá? Então, onde você tem mais segurança, você tem a tendência ao Estado autoritário. Quando você tem mais liberdade, você tem uma tendência às sociedades a serem mais caóticas, tá? Então, quando eu falo de mediação, de fato, vocês têm um mínimo de regramento possível e a partir de agora vocês fazem isso. Nós estamos numa sociedade liberal, o Brasil adotou o capitalismo como modelo de organização socioeconômica, e evidentemente a teoria liberal também embasa a questão dos direitos individuais, dos direitos coletivos, surge inclusive um liberalismo para os direitos coletivos nesse sentido, né? E o respeito às liberdades. Então, são garantias que depois, quando a gente estuda o direito, a gente consegue ver isso materializado no corpus normativo. Tá? Rousseau, como eu havia colocado para vocês, ele vai falar do bom selvagem. Tá? O bom selvagem é justamente esse dono da liberdade. Ele, de fato, é o único dono da liberdade, né? Porque ele ainda está no estado natural. Então, você veja que existe uma diferença entre um estado social organizado, civilizado, vamos assim dizer, e um outro estado, em um outro momento, né? Estado significa um momento, o tempo onde essa pessoa se encontra, que local e tempo ele se encontra no espaço, né? Um estado natural, né? Então ele é o primitivo, né? Ele escreve, então, discursos sobre a origem da desigualdade entre os homens. Já viu algumas questões muito bem formuladas no Enem, né, e nos vestibulares, sempre são cobrados. Né? E ele faz essa exaltação à vida natural. Né? Também é um contratualista, né, que a origem do poder político está ligado fundamentalmente ao pacto social.
né? Que é a ideia de que cada pessoa, como membro de um grupo organizado, o que é um membro de um grupo organizado? De novo, paralelo em razão das funções. Tá? Depois a gente estuda isso em sociologia sobre a ideia do funcionalismo, da teoria funcionalista durkheimiana. Mas, como forma de emprestar esse conhecimento, é a ideia da função. Que função é essa que é exercida? Está organizado, todo mundo faz o que tem que ser feito e pronto, não tem problema nenhum. Então, dentro dessa perspectiva, eu vou concordar em submeter a minha vontade à vontade geral. Então, vamos para uma reunião de condomínio. Quer dizer, se eu tenho dificuldades hoje em organizar um condomínio, provavelmente organizar um bairro, uma associação de moradores, uma cidade, um estado, uma união, uma federação, é praticamente um exercício frustrado. Tá? Por quê? Porque precisa, para esse pacto, haver organização. Praticamente, a palavra organização vai aparecer em vários desses teóricos da política. Tá? E como é esse pacto social? Nas palavras de Jean-Jacques Rousseau, cada um de nós põe sua pessoa e poder sobre uma suprema direção da vontade geral. E recebe ainda cada membro como parte indivisível do todo. Então, eu faço parte do todo. Tá? Esse é o Rousseau. Já Maquiavel, no Espírito das Leis, ele vai formular a teoria da separação dos poderes. Opa, parece-nos que agora a política ela está se aprimorando. A constituição ética, a constituição do pensamento científico, aqui nós já estamos amadurecendo a ideia do que seja o Estado, as instituições políticas, toma mais corpo. Tá? Ele não defende a república burguesa, né? Mas defende o liberalismo aristocrático. Tá? Uma monarquia constitucional, ficaria muito bem hoje. Existem monarquias constitucionais, é o caso da Grã-Bretanha. Tá? A lei é uma relação necessária que decorre da natureza das coisas. Preciso de leis, obtenho essas leis. Quem faz essas leis? Então, prestem atenção, nós temos hoje o Poder Legislativo justamente para se especializar na produção de leis. Essas leis precisam atender à vontade geral. Tá? É claro que não é bem assim que funciona. Por que não é assim que funciona? Claro, porque a organização dessa sociedade não está adequada em razão das necessidades de tensão e pressão que vai fazer, por exemplo, a opinião pública. Tá? Até nesse momento, século XVIII, XIX, a opinião pública parece-me que não é um instrumento que faz alguma pressão, mas hoje é fundamentalmente a opinião pública. Né? Não gostei da votação da presidência, da Câmara e do Senado, não concordo com isso. Quer dizer, isso tudo está ligado à pressão política. Né? Você entende de partidos políticos, você entende como há uma formulação desses partidos, organização desses partidos, tem base, não tem base, tem ideologia político-partidária, não tem. Então você vai cobrar de um deputado, uma deputada federal que tenha um compromisso com a democracia, mas ele não tem ideologia nenhuma, ele está ali, no caso, para um favoritismo, por exemplo. Então, eu reclamar de quem? Reclamar do que ou fazer o quê? É um processo democrático. Próxima eleição, não vote nele. Convença pessoas a não votar nele ou nela. Ponto. Resolvemos um primeiro problema. Né? Por fim, Hegel, né? A propositura de Hegel, também formalizando, George Hegel, né? Século XVIII, XIX, formalizando essa crítica à teoria liberal. Não é bem assim, né? Não existe o indivíduo no estado natural, mas um indivíduo já é um ser social, já é um ser comum, já é um ser proposto no sentido de Estado, ele já está proposto a vivenciar o Estado. Né? É a parte orgânica do Estado. Então, o Estado já se existe, eu preciso, como já é existente, eu preciso compor esse Estado a partir do seu organismo. Né? O Estado precede o surgimento do indivíduo, a gente acha, e por isso que ele faz uma crítica à teoria liberal, porque na ideia dele já existe o Estado, nós só damos corpo a esse Estado. Né? O Estado funda a sociedade civil. É possível a gente fazer aqui um primeiro esclarecimento, tá? Sociedade civil
ela está como uma instituição organizada dentro de uma sociedade. Tudo bem? Existe a sociedade como um todo, essa sociedade cria o Estado vai gerenciar e controlar, regulamentar a organização dessas, inclusive a organização dessa sociedade, e aí vai existir uma especificidade da sociedade, que são instituições, são grupos que fundamentam e se organizam. Então, essa sociedade civil organizada é o que ele está dizendo que deve ao Estado. O Estado é que permite a fundação da sociedade civil, né? O Estado, então, está acima da soma dos interesses individuais, que parece-me que ele comunga em razão dessa ideia, né? Então, como uma forma de revisão, é bem extenso a ideia do pensamento político, né? E parece-nos que essa ideia de política está cada vez mais necessária, revisitar os comentários e argumentos políticos na ideia de que a gente precisa fazer essa organização melhor, fazer essa... A ideia da universidade, de fato, faz parte de uma ideologia das instituições, não só da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, mas de várias instituições. A ideia da universidade é que você tenha uma participação, é que você faça, que você entre na universidade para fazer uma contribuição. Afinal, a Universidade Federal, ela é da sociedade, ela é pública, né? Ela faz parte de uma estrutura de organização republicana, ela tem um processo democrático de eleição, né? Então, é por isso, talvez, que eu acho interessante revisitar esses conteúdos para que exija-se que você tenha uma postura, né? Você não seja só mas eu pago os impostos, eu crio essa universidade e eu quero que ela me ajude nisso. Tudo bem, de fato, você vai ter uma postura mais individualizante em razão da sua atuação como universitário ou universitário, né? Mas para encerrar, eu queria dizer que esse conteúdo pode ser revisitado. Eu tenho no Facebook chamado O Sociólogo, a página O Sociólogo, que tem um pouco parte desse conteúdo e vários outros conteúdos, tá? Esse vídeo vai ficar disponível para vocês podem ver várias vezes e assistir, né? Se encontrar uma pessoa que queira também fazer essa revisão, fiquem à vontade, tudo bem? Eu não tenho muito essa vaidade de querer vários inscritos e inscreva-se no meu canal, por aqui e por ali, mas se você considerar que é possível fazer esse compartilhamento, fique à vontade, tá? Os direitos autorais foram cedidos de minha imagem para compartilhamento, tá bom? Então, espero que tenha contribuído, entendo que vocês devam ficar um pouco menos ansiosos e ansiosas, façam uma leitura, como técnica de assinalar, veja as questões que estão realmente fora de órbita dentro daquela interpretação, e aí você vai riscando essas alternativas para ficar um campo visual, né? Para você fazer uma leitura bem mais limpa nesse sentido, tá bom? Então, quero agradecer a visualização e espero ter ajudado vocês, tá bom? Muito obrigado.